Bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Fora da Gaiola. Eu sou Paula Moreira, sou ex-executiva que hoje vive fora da gaiola. Também sou mãe de dois meninos lindos, sou esposa do André que está aqui comigo hoje e sou fundadora da Nina e mentora de executivas que querem transformar suas bagagens no mundo corporativo em negócios de mentoria. Hoje eu estou aqui com o André, que eu já apresentei meu marido, porque Olá. eu não podia começar esse projeto de uma forma diferente, senão com ele, que é a pessoa que me apoiou, que esteve do meu lado na parte mais difícil e também agora na parte mais fácil que tudo está fluindo. Então hoje a gente vai ter esse bate-papo aqui com ele para falar um pouco de como é que foi toda a transição que eu vivi e que ele viveu junto comigo. E a ideia é que esse bate-papo inspire vocês também que estão passando por esse momento ou que estão se planejando para passar em como conduzir essa conversa com quem divide a vida com vocês. Então, André, amor, E aí, amor? antes da gente começar a falar mesmo assim sobre como foi a transição, tudo que aconteceu, eu acho que seria legal ouvir de você, né, a sua visão sobre como é a nossa relação, né, como a gente se relaciona, a forma que a gente conversa sobre todos os assuntos, porque eu acho que isso teve um Sim. impacto grande também na forma como a gente conduziu essa É, parte. o nosso relacionamento desde o início, né, cara, foi muito pautado em conversa. A gente sempre falou bastante abertamente sobre tudo, que é um negócio super importante, que é acho que a causa dos maiores problemas da maioria dos casais, né, quando tem algum problema, é a falta de comunicação, mas a gente sempre mandou bem nessa parte, né? Tanto que a gente praticamente não brigou, assim, Antes de ter nunca. filho, a gente não brigava. Quando a gente tem filho, Mas eu acho que sim, a gente não teve nunca brigas muito grandes porque a Não, gente nunca deixou acumular é, coisas para explodir, né, num pois é. momento. Aí, assim, só isso a gente já tá meio fora da curva, né? Total. Mas, então, a gente, como sempre teve essa prática de conversar e falar bem abertamente o que ela sentindo, as percepções, é, foi bem tranquilo, assim, qualquer uma das transições que a gente fez, né? Eu também perdi emprego e fiquei um tempo sem trabalhar. A gente conversou sobre isso, como é que seria, a parte financeira e a divisão de trabalho. Então, sempre foi legal Beleza. na Eu acho que nossa assim, a ideia aqui não relação. é virar terapia de casal, nem É, nada né? disso, nem pra gente, nem para os outros, mas acho que fica legal ficar essa reflexão para quem tá lá ouvindo, porque um relacionamento sem essa abertura para comunicação, com certeza vai ter vários problemas Sim, que vão se desenvolver ao longo dele. é, E quando as dificuldades, os desafios aparecem, isso vai ficar mais latente ainda. Então, acho que aqui a gente vai falar de um momento que foi desafiador para nós dois, para mim na minha carreira, mas que impactou na nossa vida como um uhum, todo e nos nossos planos. E com certeza a forma como a gente já se comunicava ajudou a gente a conseguir passar por isso de é, forma mais leve, né? sim, sem dúvida. Beleza, então vamos falar mais sobre a parte, né, de como tudo aconteceu. E eu acho que para falar disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Acho que principalmente na fase que a gente se conheceu, eu já estava num momento ali de carreira executiva mesmo, quando você me Sim. conheceu. Queria ouvir de você, assim, como é que você via a Paula, executiva de Sim, multinacional? quando eu te conheci, cara, eu percebi logo que você era muito focada bem focada no trabalho, gostava muito da vida do corporativo, hã, e eu já percebi que você era uma pessoa eu lembro bem, eu pensava: "Essa mulher é poderosa, assim, ela tem, sabe, um fogo ali que vai atrás, determinada". Foi isso que uma das coisas que me atraiu. Acho que isso foi uns 7 anos atrás, mais ou menos, né? Quando a gente É, se conheceu, eu tava começando a entrar nas fases mais desafiadoras, mas sim, eu acho que começou a mudar mesmo quando realmente a maternidade chegou, né? sem dúvida. A maternidade, cara, mudou muito. E não foi só a maternidade, né, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Num espaço de, sei lá, 15 dias veio, eh, a maternidade, Pandemia. a pandemia e aquele acidente, né, com a Sim. sua mãe, grave. Então, assim, muita transformação num instante.
Essa fase foi bem complicada, cara. Foi, acho que eu, Paula, vejo que a minha transição começou nesse momento, porque eu já estava, né, É. começando a ficar ali com algumas insatisfações com Uhum. o mundo corporativo, com as coisas que eu estava vivendo, e aí veio todo esse turbilhão de emoções de tudo isso que aconteceu, e, e aí tanto que quando eu voltei da licença maternidade do Martim, para quem está ouvindo, né, a gente tem 2 filhos, o Martim e o Oliver, e quando eu voltei de licença, teve uma primeira transição aí que foi quando eu pedi demissão, né? Mas eu acho que. E aí eu falo, você queria Não, falar mas a alguma coisa? maternidade veio muito forte pra nós dois, né, É, cara? A gente a ficou bem. parentalidade, né? Porque. Parentalidade. A gente ficou muito focado, né, cara? A gente ficava estudando a beça, sabe? Então acabou mudando mesmo o foco um pouco. Eu já não estava tão focado no trabalho, você também, essas transformações, não só na Uhum. vida, no seu corpo, né? Então, Sim. isso foi muito impactante, cara. Foi, mas eu me lembro, assim, de muito claramente eu senti que eu. Alguma coisa tinha que mudar, mas eu não queria parar de trabalhar. Isso nunca foi uma opção Ah, para mim. E aí foi quando eu fiz a tentativa ali ainda de mudar, né, de empresa, que eu acho que foi importante para minha carreira, né? Eu foi, saí foi. da empresa que eu comecei como Foi. estagiária, fiquei 10 Alavancou super. super. É. Mas aí a gente já chega mais próximo do período mais crítico, que aí eu queria ouvir mais até de você como é que foi me ver. E aí, de novo, gente, tô pedindo pro André falar aqui, porque eu acho que é importante quem tá ouvindo ou vendo a gente e tá passando por anseios como esse, saber que quem tá lá do outro lado também tá vendo esse sofrimento, tá acompanhando, e é importante ter a sua visão para que essas outras mulheres com os seus parceiros ou parceiras vejam como uma parceria faz a diferença realmente, né? Então, Aham. nessa fase que foi mais difícil, que foi durante a gravidez do Oliver, eu queria ouvir um pouquinho também sobre a sua percepção, o que que você viu, como é que você se sentia. Na gravidez do Oliver foi um período bem complicado, né? Porque você estava naquela empresa, naquela cadeira de diretora, só que num ambiente, pô, você vindo de RH, você estava sempre no meio de mulheres, né? Agora era a única mulher na mesa. E você me contou que sofreu enfim, passou umas situações Assédio, né? esquisitas. Sim. Rolou assédio mesmo. É, assédio moral, né? Bem caído. E você ficou, claro, pô, super estressada. E aí, imagina, grávida. A gente foi parar no hospital 2 vezes, né, cara? Com você com medo de estar tendo um ataque cardíaco, sabe? Pô, que loucura. Então, cara, foi bem ruim, foi bem complicado. E aí você. Foi foda até de lembrar, assim, é É, difícil. Eu tive herpes zoster, fui pro hospital para emergência algumas vezes, era realmente muito estresse. Eu me lembro de sentir assim, não tem como eu continuar nesse ambiente, claro. mas eu me via muito sem saída, né? É. Que é a história da E, gaiola dourada. pois é. Porque é isso, a gaiola dourada é o quê? É aquela fantasia que é criada pela empresa. E nem tanto uma fantasia, né? Porque os benefícios são o principal Uhum, ah, valor, né, cara? A gente tinha um plano de saúde super bom, sim, sabe? Que difícil abrir mão sim. disso. Ainda mais tendo 2 filhos, né? Pois é. Então, é isso, assim. E agora? Como é que você vai? Você Não, tem que e sair, você mas. foi demitido. Eu E eu tava tava, eu grávida, tava, lembra? aham, Então, quando tudo isso sim. aconteceu, que No foi a início fase da mais gravidez, intensa, eu fui você já demitida tinha por sido cima. demitido. É, E aí eu lembro que eu pensava assim: e agora? Meu marido tá sim. desempregado, esse emprego é tudo na nossa vida, assim, né? Óbvio que aí te agradeço, inclusive, por isso. Eu tinha minha reserva de emergência, É, né? que foi uma coisa que você trouxe para mim, que até a gente se conhecer, eu não, É, não tinha essa cultura de guardar dinheiro, de investir dinheiro. sim. E isso, com certeza, É, me deu um foi, conforto muito foi grande. isso, né, cara? Se a gente não tivesse uma reserva, uma capacidade, falar assim, não, a gente consegue viver meses aí sem trabalhar mesmo, só tirando da reserva.
Isso é... É, mas naquela época, sim, a reserva era super importante para eu pensar que, assim, tinha alguma opção para mim. Aham. Mas, como eu nem fazia ideia do que eu podia fazer, eu sabia que a minha reserva durava X tempos. Eu falava, beleza, e agora? Eu Sim. vou gastar minha reserva inteira e vou voltar para o mundo corporativo, para esse ambiente que eu já sei que não. Pois é. Porque não era só uma questão de não me fazer bem, não estava me fazendo bem naquele momento, É. né? A gente estava vendo isso claramente, mas era quase assim, não encaixava na minha vida, porque eu queria ser mãe presente, eu queria poder estar junto com os meninos, e naquela época já estava voltando tudo pro presencial, né? Toda a história que a gente já sabe. E eu falava, eu vou ter que deixar meu bebezinho na creche, o meu outro filho, 12 horas, né, com Uhum. ciúme, com tudo que estava acontecendo. Era muito louco, assim. Mas eu queria ouvir também, assim, como é que você via? Porque eu estava no lugar de, eu não posso abrir, né, É. abrir mão disso tudo. E você estava no lugar de, será que você estava torcendo Também, para eu não querer desistir? Ou por outro lado, você estava vendo meu sofrimento e falando, meu Deus, ela tem que é. fazer outra coisa. Mas é complicado, porque, né, tô falando do meu lado, eu tinha sido demitido e aí a gente, de novo, nós tomamos a decisão de eu tirar um sabático para poder ficar mais presente também e ajudar mais você no final da gravidez, início ali da vida do Oliver, que no Martim foi difícil. O Martim Sim, foi na pandemia, eu estava trabalhando a beça e você estava sem ajuda, foi um osso, foi sim. brabo. E aí, cara, a gente, eu tava vendo assim, não dá para continuar do jeito que tá. Alguma coisa tem que mudar. Ou ela vai para uma empresa, sei lá, uma que a gente que seja famosa por ser mais tranquila, mas, né, Doce ilusão. é. E aí a gente começou a pensar em empreender. E aí foi aquela loucura, né? Que você já falou várias vezes. A gente pensou em fazer um monte de coisa diferente do que a gente conhece, né? Do que das nossas especialidades. A gente pensou em abrir franquia, Nossa, essa foi. que foi um terror, assim. Nossa, A foi gente não bravo. pensou, a gente quase Sim, foi, né? sim. Foi no último momento, assim, bateu aquela intuição e eu falei, não, não vamos. E aqui eu acho que vale um ponto importante, porque a gente está falando da minha transição bem-sucedida e de como você me É, apoiou, mas eu acho que também traz a importância de como, em um momento que talvez a gente ia caminhar para um negócio que não ia, você também se posicionou e eu ouvi o sim. que você tinha para me dizer, É, né? sim, sim, foi. Foi. No último momento eu falei, não, não, não vamos, não vamos, não vamos arriscar isso e, puta, graças a Deus. Corretor de imóvel. A gente chegou a fazer curso, né, de corretor de imóvel para tirar aquela licença. Sim. Também doideira. Na época a gente estava assistindo aquela série maravilhosa dos corretores parisienses, mostrando um monte de, de mansão linda. Ah, sonhamos, vamos fazer isso aqui também, mas também besteira, viagem. E aí que foi que apareceu a oportunidade da mentoria, né, cara? Que Que foi com a foi Dida, lembra? com a Dida. Nossa Senhora, Pra, enfim, para quem maravilhosa, tá ouvindo, né, maravilhosa. aí contar um pouquinho dessa história, eu nessa loucura toda, né, de transição, eu já antes de sair de licença já sabia que não queria voltar, É, mas estava nesse desespero. E aí quando a gente recebeu a Dida, que é a nossa enfermeira, inclusive, beijo Dida, não sei para qual câmera, mas enfim, é, ela foi lá em casa para fazer a consulta de retorno, né, depois que o Oliver é, nasceu, e aí ela que foi que deu essa luz pra gente, que ela falou: Paula, por que que você não faz alguma coisa no digital com a sua experiência? E eu me lembro de falar, como assim? O quê? Não sei o que fazer, vou vender curso de RH? E ela falou, não, tem muita gente fazendo coisa legal, de mentoria. Eu entrei numa mentoria para me ajudar com o meu trabalho, e os caras são sérios, são bacanas. E aí eu falei, bom, se ela, que para mim é uma pessoa que é totalmente nada a ver com essa questão de marketing digital, então eu sabia que ela não estava recomendando ninguém que era guru, essas coisas. Se ela tá me falando que faz sentido, né, uma pessoa que eu confio, eu acho que eu vou olhar para isso. E aí foi quando eu comecei a pensar na história da mentoria e isso. fez todo sentido, porque eu trabalhava com isso já em RH, já dava É, mentoria para as pessoas, amava fazer isso. E aí foi quando eu comecei a estudar e entender que talvez essa era uma opção. O que que você achou quando essa ideia surgiu? foi novo, né? Foi surpreendente e foi um investimento também que na época era considerável, né?
Não, esse primeiro foi só um curso, lembra? Depois É? que eu fui fazer uma mentoria, aí a gente fala Aham, também sobre isso. tá. Não, nesse foi curso. Isso. O curso, enfim, você assistiu o curso, mas a ideia era interessante, fazia sentido, né? Era isso, usar a tua experiência de, pô, mais de uma década trabalhando com mentoria, né, em RH, fez sentido. Assim, e aí também eu entrei um pouco na história e eu estudei, ouvi o teu curso também para entender do que era aquilo, sabe? E também isso fica a dica pros parceiros aí, né? É, tentem entender realmente o que está acontecendo ali na vida da sua parceira. E entender do que ela tá falando, sabe? E não só pegar aquele input dela e pronto, sabe? E tentar tomar uma decisão que é uma coisa super importante. É, eu sentei do seu lado, ouvi algumas aulas, né? E Sim. entendi. E aí vi o potencial, né, cara? E eu vi qual seria o investimento. E também, assim, eu vi mais do que tudo em você, sabe? Porque o seu olho começou a brilhar. Aí eu falei, ó, então tem alguma coisa aí, sabe? E você, do jeito que você num instante já resolveu tudo. Eu acho que foi o quê? Meses, assim, É, 2 meses. foi bem rápido. Já tinha sua mentoria toda estruturada. Eu falei, caraca, olha só. E aí você me contou, assim, explicou tudo, mostrou, caraca, que maneiro, sabe? Mas ainda E assim dá um medinho. claro, né? Claro, dá um E medo, aí, no vai mudar nosso tudo. caso, teve, assim, acho que é legal trazer também, né? Porque a gente conversou muito antes de eu voltar de licença, já estava nesse momento aí de estar com as coisas Sim, estruturadas falando. sobre como ia ser, de eu sair. E você já esperava que você ia ser saída, né? Sim, e aí foi a decisão de eu não vou voltar a procurar emprego, né? Porque É. num primeiro momento, se eu não fosse demitida, eu ia ficar mais um tempo, segurar a onda e tentar estruturar para poder fazer uma Que saída mais seria mais planejada. confortável, você ia Exato, levar a coisa mais leve, porque dane-se se mandar embora. isso. E com aquele respaldozinho ali. Mas como a gente já imaginava que ia rolar uma demissão, a gente É, conversou antes e falou: olha, eu não vou procurar emprego. E aí eu acho que foi um ponto onde o seu apoio foi importante, porque eu sim. imagino que você tenha ficado com medo, pensando assim, ferrou, Pensando nos quanto que ela vai benefícios, né, cara? ganhar, os Os- benefícios todos, né? Aham. Sim, sem certeza da renda também, né? Que é um negócio que qualquer empreendedor vai sofrer, né? Sim. Você não tem Mas uma ainda renda assim você me certa. apoiou. Eu acho que Aham. esse é um ponto que eu queria reforçar aqui, porque eu converso hoje com muitas mulheres, né, para apresentar meu trabalho, para falar sobre transições que elas querem viver, e eu vejo muita gente que trava nessa conversa e aí eu percebo nitidamente, não que elas me digam, né? Mas a gente faz uma conversa, eu apresento né, as soluções que elas podem ter e elas saem muito empolgadas e pensando com aquele brilho no olho que você falou que É, viu em mim. E aí, mas eu preciso conversar com meu marido, óbvio, né? Você vai dividir a vida, dividir as sim. contas, você precisa conversar. E aí, quando volta, pensando melhor, eu acho que não é o momento, que eu não tô pronta. Então, Essa é aqui é difícil. legal trazer até para, né, de repente, os casais assistirem juntos essa conversa que a gente tá tendo, porque é, não adianta a pessoa tá ganhando dinheiro, tá, né, tendo benefícios se ela tá morrendo por dentro. É, Claro que tem que ser uma coisa consciente. A gente falou que a gente tinha uma reserva, que tudo isso estava sim. organizado. Esse Mas ainda preparo, assim foi um passo de fé. Foi uma aham, coisa que, né, o mais esperado era eu voltar a procurar emprego para poder me sim. recolocar, né? Que seria o plano B, né, cara? A gente investe, tira aí alguns meses para investir nisso. Exato. Pô, cara, sei lá, porque deu errado, não tá indo pra frente. Não... Bom, então vamos voltar pro mercado. Voltar pro... Que é complicado, mas assim, Não, a dá gente para precisa fazer, sim. de alguma renda, né? Total. Mas eu Então, acho que foi muito importante ter esse apoio. é, Eu sei que você ficou com medo, até fiquei. porque você tinha já conseguido alguns projetos, mas ainda não estava, Aham, né, num trabalho super estruturado também. sim, Mas eu queria, inclusive, te agradecer por ter me apoiado, porque se você não tivesse me apoiado, mesmo eu sabendo, confiando no meu potencial, confiando na intuição que eu estava sentindo de que o negócio ia dar certo, provavelmente eu não teria seguido do jeito que eu segui. uhum, Então foi realmente muito
Muito importante, eu agradeço por isso. Eu sei que foi desafiador. E aí, beleza, começou, né? Comecei eu com o meu jeito a fazer as coisas acontecerem. E aí eu acho que a gente teve um outro momento, que foi até o que você antecipou na outra fala, que foi quando eu falei: agora tô com tudo estruturado, Aham, já sei o que eu quero isso. fazer, tá aqui. Preciso de ajuda para fazer o negócio acontecer. E aí foi quando eu falei de botar dinheiro realmente no negócio, É, primeira mentoria que que eu até quis então investir. você tava, né, você fez É, tudo fiz ali uns cursos, contigo. coisas Isso. baratas. Como é que foi essa hora que falou de Foi dinheiro? engraçado, né? Pensando agora que a gente, né, já tá nesse momento. Nossa, assim, meu Nem Deus. era tanto, né? Nem era tanto assim, cara. É, mas, pô, né, foi um rolão medinho, assim, você, como você já estava toda preparada, você estava com sua mentoria toda estruturada, não tinha como não fazer, mas, como você falou, deu um medinho, assim, foi um investimento que no momento era, A gente estava era sem renda e aí considerável, vai fazer pois um é, investimento, né, de um valor que pra pois gente é, era alto na época. mas aí você foi, e aí você foi Paula e foi do jeito que foi. Mas você não me travou nesse também. Você não falou pra mim, não. Não, não, claro que não. Claro que não. Claro que não, porque você já tinha, já estava já estava acontecendo, entendeu? O seu produto estava pronto já, você só precisava daquele empurrão de colocar para o mundo, né? Sim. E aí fazia todo sentido, apesar do investimento que na época era considerável. E aí eu recuperei em 15 Em dias. 15 dias voltou. Então a gente estava certo. Meu Deus. Vamos mais Não. agora. Pera aí, qual o próximo aí? Não, e aí, de novo, né? E aqui eu acho que a gente tem um ponto que é legal de falar também, que a gente se equilibra muito nesse sentido, né? Porque eu É, tenho esse perfil muito de vamos lá, vou fazer acontecer, e bota dinheiro, e bota energia, e faz, e aham. você já é muito mais cauteloso. Então, eu sempre Isso. gosto de ouvir você, porque me A dá gente se equilibra bem, né? esse centro. A gente é bem oposto, na verdade. Que é até uma coisa. Assim, graças à comunicação que a gente não deu errado. Sim. Porque tinha tudo para dar errado. Que a gente é completamente diferente. Você é toda para fora, toda de ação, ideias e execução. Você não fica na ideia. Você tem uma ideia, você quer logo realizar. Eu sou o contrário. Eu tenho um monte de ideia, mas fico sempre pensando, tendo ideia, Não, e você acontecendo. é cauteloso com as E eu, coisas, eu né? penso, eu considero todas as possibilidades. Sabe, pra descontrair aqui, se fosse por mim, a gente já teria comprado quantas casas? Porra, meu Deus. E tá aí sem dinheiro também pra pagar. Não, porque eu trabalho pra Ah, ganhar bom, dinheiro. isso. Brincadeiras à parte, Sim, a gente. tem esse lado, e aí eu acho que também é legal cada casal fazer essa reflexão sobre como é que é, né? Se um tem esse perfil um pouco mais Isso. cauteloso e levar isso em consideração. Mas aí entra muito de autoconhecimento, Sim. que é uma coisa que não tem muita gente que Uhum. presta atenção nisso. Você meio que vai levando a vida, vai vendo o que está acontecendo, reagindo, Sim. mais do que, né, realmente tomando decisão consciente. É, um autoconhecimento e uma observação e conhecer o próximo, né? A pessoa que está do seu lado. Sim, Porque aí claro. fica uma dica aqui também para. Mas fica mais fácil você conhecer o outro quando você se Óbvio, conhece não, bem. total. Mas o meu ponto é, para as pessoas que estão ouvindo e que estão pensando em fazer um movimento assim. Você se conhece, você sabe qual é o seu jeito, e você conhece quem divide a vida com você, você já sabe mais ou menos o que essa pessoa vai trazer Uhum. de objeção ao que você está apresentando. Então, eu, por exemplo, funciona assim. Toda vez que a gente tem uma coisa, vamos fazer alguma ideia, vamos comprar uma casa, vamos fazer um investimento no negócio, qualquer coisa que seja, eu, Paula, eu já sei que eu sou uma pessoa que tendo a ser mais impulsiva. Então, eu já me faço algumas perguntas do tipo: será que isso é fogo de palha? Será que eu tô realmente querendo ir por esse Sim. caminho? O que, que o André vai achar disso? O que, que o André vai falar sobre isso? Então, na minha consciência, a sua voz já vem para mim antes de você falar comigo. E isso eu acho que é um exercício interessante das Ah, pessoas fazerem, é maneiro. porque, primeiro, às vezes eu já nem trago algumas ideias loucas que eu tenho, porque você já, de alguma forma, já me influencia dentro da Eu minha já falei pra você, cabeça. calma. E outra, eu já me preparo também quando eu sei que o negócio, não, mas esse eu quero, eu já consigo me preparar É. para a gente Aí eu também conversar. já não tenho chance nenhuma. Porque você já vem com todos os argumentos. Não, mas eu te escuto, Claro, né? claro. Assim, então eu acho que é só para ficar essa dica, né? Mas, e falando desse lance do autoconhecimento, que é um dos pilares mais maneiros que eu acho do teu
programa que é o primeiro, que é é um momento de autoconhecimento ali que eu acho é, super Valioso. valioso, sabe? Aquele papo ali com a Nina, né, com a gente, é muito rico, é muito rico. Não é todo mundo que tem esse ímpeto de procurar a IA e às vezes nem sabe como fazer as perguntas para se entender. Então, esse período que eu acho super legal, que aí a pessoa se conhecendo bem e meio que entendendo das suas necessidades e sabendo do que ela tem para oferecer, pô, o resto fica muito mais tranquilo. Acho que é isso, né? A gente caiu no ponto aqui que o autoconhecimento, ele é tudo na vida, né? Então foi algo que foi importante pra gente em todos esses momentos que a gente falou, tanto eu quanto você, né? Cada um se autoconhecer. Você faz análise aí há muitos anos, eu já fiz e parei, né? Outras questões que a gente fala, mas é legal trazer até para quem né, tá ouvindo, vendo e não conhece ainda muito bem o meu trabalho, é que realmente assim para poder fazer qualquer coisa, eu acredito que a gente precisa olhar para dentro, né? E então, desde quando eu dava mentoria de carreira, esse era o primeiro pilar que eu trabalhava. E hoje, nesse É. programa que eu tenho para ajudar executivas a fazerem essa transição, o primeiro pilar que a gente olha é para elas, né, que chamo de essência estratégica, então é para entender dentro delas o que elas têm de bom e de diferente para oferecer, né? E aí é legal, porque assim, estou propondo aqui uma reflexão que pode ser até uma prévia a esse trabalho para quem né, for fazer uma transição, que é Uhum. justamente da pessoa parar para fazer essa autoanálise sobre o perfil dela nesse primeiro momento de fazer essa conversa que a gente está trazendo aqui como a mais difícil, que é Sim. a conversa com quem pode te apoiar ou totalmente te desanimar a seguir com esse plano, né? É. Eu Então, acho que o momento que a pessoa tá já pensando em sair do corporativo, frente àqueles desafios todos que estão aparecendo ali, ela já começa esse processo, né? Pô, não tô gostando disso aqui. Já é uma coisa que você sabe sobre você mesmo. total. Pô, isso aqui já não tá mais funcionando para mim. Já é uma dica aí sobre quem você é, né? É Do só que de chegar você... nesse momento quer dizer que você já está fazendo uma Sim, reflexão, porque tem exato. muita gente que fica É ali isso só aí. sobrevivendo por anos, Isso, e né? apanhando, e sofrendo, mas achando que é isso aí, a vida é isso, e tem que sofrer. E esse é um dos motivos, né? A gente está aqui no primeiro episódio, acho que é bom reforçar pelos quais eu tô querendo fazer esse podcast, que é para mostrar como é a vida fora da gaiola e que É, ela é possível e que ela pode ser muito boa, inclusive melhor para mim, para gente, para nossa família hoje. Não tem comparação, né? O que a gente vivia antes e o que a gente vive hoje, além de estarmos mais felizes, mais leves, com mais tempo para disponibilizar para os nossos filhos que são pequenos. A gente também está com mais dinheiro, com condições melhores, é, e é óbvio que não era fácil de imaginar isso há 2 anos e pouco atrás, quando a gente falou sobre tudo que a gente falou aqui, mas hoje estamos aqui do futuro para dizer que sim, é possível. Não necessariamente vai acontecer com todo mundo, mas é legal vocês saberem que tem realmente essa possibilidade, essa opção. E aqui no podcast a gente vai falar muito sobre isso, então vou trazer outras pessoas que estão vivendo esse momento também para compartilhar, mas aí já é spoiler do que está por vir. hum, É, voltando aqui pro nosso momento de hoje, acho que assim, aí voltando na retrospectiva, né? Beleza, fiz o meu primeiro investimento, a gente viu que isso deu certo, você entendeu, acho que ali, que, putz, vai, o negócio vai, super, né? sim, E, e aí eu fiz mais alguns investimentos, sempre trocando com você. E esse ano, né, em 2025, que é quando a gente tá gravando aqui em dezembro, é, eu fiz uma mudança no meu negócio, né? Mudei o sim, rumo, então eu fazia mentoria de carreira, que era o que eu sabia falar, já que eu vivi anos no mundo corporativo como RH, com uma carreira acelerada. E esse ano foi quando eu fiz essa virada para ajudar mulheres que querem viver o que eu vivi, porque algumas pessoas me procuraram para fazer esse movimento. E aham, aí, de novo, a gente passou por alguns sim, momentos críticos, né? E eu acho que o primeiro foi quando, na verdade, o principal, né? Foi quando eu resolvi fazer um novo investimento, dessa vez, assim, 10 vezes maior do nossa que senhora, o investimento que a é, gente falou da primeira mentoria. E nessa vez eu acho que você deu uma balançada. super, né, cara, esse foi um investimento muito, muito grande,
Foi muito grande. Pra mim foi assim, nossa, esse foi difícil mesmo, esse foi bem difícil, mas, de novo, eu tava vendo o seu movimento já, sabe? O crescimento exponencial, sabe? É, Aí esse foi muito na confiança. Assim, cara, é, Paula tá rodando bem pra caramba, sabe? Tá mandando benzão, tá vendo esse outro essa outra frente agora, né, de falar, de preparar mentoras, sabe? A gente conversou a beça também, como é que seria isso. Não tinha nem muito sei lá, retrucar, sabe? Era só o medo Cara, mesmo, né? era medo. E Era eu medo também de fiquei com botar essa medo. grana tão forte Dessa vez eu fiquei, na acho que foi a frente. vez que eu fiquei com mais medo de todas, É. mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava fazer esse movimento Uhum. para o meu negócio conseguir, Sim. né, E aí explodir. eu entendi isso. E aí, até tanto que eu falei pra você, não sei se, né, vou trazer aqui o caso, né? Eu tava nas conversas lá, nesse caso, como foi um investimento muito maior, a gente tá falando aqui de centenas de milhares de reais, foi um processo mais longo de conversas com a equipe lá da mentoria que eu fechei. E um dado momento eu falei pra você, eu falei, amor, eu quero que você participe de uma conversa comigo. Sim, foi. Você até E ficou meio eu. resistente. Porque eu acho esquisito. Mas enfim, eu fui. Mas, como eu te falei, eu fui já meio que só pra ver a pessoa e ouvir a voz dela e ver a cara dela falando. Porque já tava fechado. Já tava fechado. Era algo que você queria, que você acreditava. E você estava acreditando no programa e eu acredito em você. Aí, sim, eu fui meio que só pra apertar a mão ali também da pessoa, virtualmente. Mas tava certo. É, E deu certo, né, deu, cara? né? A Deu certo. gente já conseguiu Está fazer dando. recuperar o investimento, que é um Uhum. programa de 1 ano, né? Tem poucos meses que eu entrei, já foi pago e agora a gente está numa outra pegada no negócio. Mas, de novo, assim, se você não tivesse ali junto comigo, e aí eu acho que tem um ponto que você até falou, Nesse. que é a sua participação no meu negócio. Porque por mais que você não tenha uma participação ativa trabalhando, apesar de eu já ter, a gente ter conversado sobre isso e estamos com planos, né? Isso. Depois a gente conta sobre isso. Mas você tá todo dia ouvindo É. as coisas que eu tô A gente senta um do lado do discutindo, outro, né, no escritório. as decisões que eu quero tomar, você pergunta, a gente conversa sobre isso e eu acho que isso não só me ajuda, como te ajuda a entender os movimentos que eu quero fazer e a ficar mais seguro, né? O que você falou, você confia em mim. Por que você confia em mim? Claro que você sabe do meu potencial, mas também porque você está muito presente, você Sim, sabe muito eu do que eu estou vejo tudo fazendo, que tá né? acontecendo, né? E, Sim. então, esse também é mais um ponto para ficar aqui, né? E aí, é até legal que nessa mentoria que eu entrei, a gente fala muito sobre isso, sobre como o empreender ele pega a família inteira. Então, não É. tem como ser um projeto meu se eu sou casada com vocês. Isso é um projeto meu, um projeto seu, um projeto do Martim e do Oliver, que nem sabem do que está acontecendo, da minha mãe, da sua mãe, de todo mundo que está à nossa volta, Sim. porque é quem está apoiando a gente para fazer acontecer, mas também é quem vai colher os frutos quando o negócio der certo. Uhum. Então, acho que fica aqui a reflexão para todo mundo que quer fazer esse movimento. Acho que na carreira no mundo corporativo isso já é importante, mas quando você está falando de empreender, não tem como. A pessoa que está do seu lado, ela faz parte do seu negócio, querendo ou não, estando ativamente trabalhando ou não. Então, é um conselheiro para tomada de decisão. E Isso. se essa pessoa está totalmente alheia, aí realmente fica muito difícil Fica. de fazer o Você não negócio vai acontecer. conseguir explicar para ela tudo, assim, toda a dimensão do negócio, da possibilidade, sabe, do potencial. Muito difícil, muito difícil. Se ela puder, de alguma forma, estar mais presente, né? Não sei, hoje em dia, para quem trabalha, como é que fala? Remoto. Remoto fica mais fácil, né? Você meio que participa Mas das quando a pessoa não quer reuniões. estar, ela não tá presente, né? Mesmo Não, estando todo não. dia do lado. Tem Eu que acho que esse que é querer. o ponto. Tem que querer, sim. Tem que estar próximo. E aí eu acho que aqui a gente já, né, está chegando no momento mais atual aqui, o que a gente está rolando agora. E aí tem esse lado de que desde que eu comecei praticamente, que eu tô tentando te convencer
de vir fazer alguma coisa comigo, de Aham. trabalhar na minha empresa, né? Seria a única vaga de homem aberta na minha empresa, porque a ideia é só ter mulheres trabalhando comigo, já que eu falo com mulheres e para mulheres. Mas queria que você falasse um pouco também sobre isso, assim, como é que tem sido nos últimos meses pensar sobre uma parceria, sobre você vir trabalhar Então, comigo. a gente falou que eu sou mais conservador, mais cauteloso, e aí essa parte de empreender é difícil para mim. Mas é isso também, estando do seu lado, vendo você fazendo esse movimento todo, a coisa vai ficando mais familiar, devagarzinho, e eu sou uma pessoa mais lenta mesmo, gosto dos meus passos. Eu molho só o dedinho do pé na piscina primeiro, antes de mergulhar, Enquanto eu já mergulhei 10 enquanto vezes e ela já voltei. tá toda molhada, já se secando, e eu tô ainda. É, mas. E aí é isso, eu tô presente, tô vendo isso, e a coisa tá ficando mais familiar, e a ideia tá ficando mais real na minha cabeça, assim, de participar. A gente conversou sobre alguma possibilidades de produtos aí, de coisas que a gente pode lançar, e envolvendo a minha área, né, de tecnologia, então eu tô achando legal. Tô ficando E animado. estamos dando alguns spoilers aqui, né? Mas alguns projetos que a gente quer tocar junto, porque para quem já me conhece sabe, mas quem ainda não conhece muito, né? Até vale a pena dar uma pesquisada, mas eu tenho uma pegada muito também de inovação e de tecnologia. O André É. comentou aqui sobre a Nina, que é a agente de IA que eu trago dentro da mentoria, e por isso que eu encho tanto o saco dele para vir trabalhar comigo, porque ele é desenvolvedor, ele é de tecnologia, e eu quero trazer cada vez mais isso para o meu trabalho. É, e aí a ideia é que realmente ele venha com essa frente de tecnologia para mim e para os meus clientes, né? Tem uma visão minha aí de estar sempre evoluindo junto com as minhas clientes. Então hoje a gente está num momento de ajudar mulheres que estão nessas estruturações e também algumas que já estão comigo há alguns meses, já dando próximos passos. Então, como é que a gente traz mais coisa para elas, né? E aí a tecnologia entra muito a favor, se usada de forma estratégica. Então a ideia é que André entre para ajudar com isso, mas a gente ainda está estruturando toda essa frente. Mas eu quis trazer esse ponto aqui também de novo para quem está ouvindo e de repente pensando, putz, será que meu marido vai me apoiar nesse movimento? Gente, de repente seu marido até muda de carreira para trabalhar com É, você. sim, se vê seu negócio dando certo, poxa, vamos entrar também, claro. Exato, porque, de novo, gente, empreender envolve a família toda, né? E a gente sabe que não necessariamente os objetivos profissionais dos dois vão estar super alinhados, mas os objetivos pessoais têm que estar, senão não é um casal. Exato. E aí isso vai evoluindo e vai, né, construindo. Então, pode ser uma oportunidade, inclusive, para outra pessoa, né? Que talvez no primeiro momento esteja receosa, não esteja te apoiando, mas é uma questão de que, às vezes, no curto, médio prazo, o negócio vai virar algo maior e vai envolver a família inteira. Ou não também, né? Cada um tem o seu cenário, mas eu queria trazer também essa visão aqui que, tipo, às vezes é um investimento que a pessoa está fazendo ali até para um próximo passo de carreira dela, né? Sim, isso aí. Acho que assim, amor, eu anotei aqui alguns pontos que eu queria cobrir hoje. Eu acho que a gente conseguiu passar por todos eles. Eu não sei se você tem alguma outra coisa que você queria falar, algum outro momento que eu não trouxe que foi importante. Não. Não sei. Eu Não, queria te não agradecer de penso em nada. novo por me apoiar tanto Claro. a estar aqui, né, nesse podcast, no primeiro É, episódio. primeiro episódio do podcast comigo, hein? Só você mesmo. Exatamente. Me Então, arrastar aqui. mas é de novo, a gente tá junto nessa jornada e eu não conseguia imaginar começar isso de outra forma, senão com você. Além de, né, a gente sempre falar, isso era até um sonho seu antes de ser meu, essa questão do Pois é, né? podcast, né? É. Porque eu sempre assisti muito podcast. Nossa, passei anos assistindo todos os episódios do Joe Rogan. E aí comecei a ver vários outros A gente vê podcasts. muito junto também, né? Né, cara, muita coisa. Hoje em dia a gente vê os sócios e aquelas coisas assim. Então, quem gostou Aí do André fica. como podcaster, comenta aí, dá força Opa, pra ele fazer o dele. vamos lá, talvez, quem sabe, quem sabe. Mas Vamos ver. mas é Mas é isso, legal, assim, né? legal. Que bom que você tá fazendo isso, pelo menos. Sim. Mais uma coisa que, de repente, eu vou ficando mais familiar e aí criando coragem. Pra fazer o seu. E também, com certeza, você vai voltar aqui, porque depois a gente vai querer contar como tá a nossa parceria, É? né? Você entrando na Tá Nina bom, vamos ver. finalmente, enfim. Mas é isso, obrigada de novo. Te amo. Claro.
Foi Tchau muito também. bom bater esse papo com você, além de todos que a gente já parte na nossa vida. Para quem está ouvindo, vendo a gente, queria agradecer também por ficar até aqui, né? Espero que tenha sido legal. Aguardo os feedbacks de vocês. É o primeiro episódio, então quero muito saber o que vocês acharam Isso. para a gente poder, né, evoluir e seguir, né, planejando os próximos. Tem vários links que eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, também no canal do YouTube, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. LinkedIn, Instagram, formulário para quem quiser também bater um papo comigo e conhecer um pouco mais. Então, tá tudo disponível aqui. O pessoal sempre fala, né? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Então, eu vou falar isso O também. sininho, aperta o sininho Aperta o também. sininho, enfim. Vamos seguir juntas nessa jornada aí. Foi muito legal. É isso. Foi legal, foi legal. Obrigada.